Tudo bem, crianças? Mais uma semana começando, não é? Hoje, dia 6 de julho de 2020, segunda-feira, nossa aula será de língua portuguesa. Vamos iniciar a semana com língua portuguesa, certo? Título da aula, anotem lá: Ortografia, som nasal. Ah, Pro, mas de novo? Sim, porque de acordo com a atividade avaliativa que eu olhei que vocês fizeram, eu percebi que ainda ocorre alguns equívocos quanto a esta dificuldade ortográfica. Então, nós vamos rever, nós vamos revisitar esta regra da ortografia para que fique bem claro e vocês possam escrever com tranquilidade usando o som nasal, tá bem? Não errando mais, né? Porque uma vez que a gente aprende, lógico, a gente sempre precisa estar em contato, refletindo sobre a regra, mas uma vez aprendido, a gente não erra mais, tá? Então a intenção é essa, a gente rever, revisitar esta regrinha do som nasal para que os erros não aconteçam mais, tá bem? E quem vai nos ajudar hoje na aula é o nosso material do ler e escrever nas páginas, né? 163 e 164, tá bem? Bom, marcado isso no caderno, o que eu vou mostrar para vocês agora, vocês não precisam copiar no caderno. É mais para vocês se atentarem aqui na reflexão que a professora vai fazer, tá bem? Então, o que eu tenho aqui é o que estava lá na atividade avaliativa da semana passada. Era uma questão sobre o som nasal. Então, vocês sabem que o som nasal, né, é en, on, Lembrando que também o tio faz uma marcação nasal, né, sendo ou só o Quando eu escrevo manhã, esse que eu faço com o tio é um som nasal, mas ele foi marcado com o tio. Quando eu digo João, este ão também é um som nasal, só que marcado com tio. E nós não estamos vendo a nasalização, o som nasal marcado com tio, e sim pelas letras M de macaco e N de navio. Então, é essa reflexão que eu estou trazendo para vocês ao longo das aulas, né? O som nasal que acontece pela letra M de macaco ou pela letra N do navio. Então, lá na atividade avaliativa, tinha a seguinte questão: podemos afirmar que. Então, aí coloquei para vocês duas opções. Então, o que é que a gente pode afirmar sobre o som nasal? O som nasal só é marcado pela M. Faltou a palavrinha letra, né? Pela letra M. Então, aqui, ó. Então, eu posso afirmar que o som nasal só é marcado pela letra M? Então, é só a letrinha M que faz o en, in, on, Só o M. Eu acabei de dar exemplos, não é? Perdão, eu usei os exemplos do tio, né? Mas quando a gente escreve ponte, quando a gente escreve, deixa eu ver outra, pente, será que é o M que eu vou usar? Então, eu posso afirmar que é só o M do macaco que eu uso para marcar o som nasal? Vamos ver a opção de baixo.
Ou eu posso afirmar que para marcar o som nasal, coloca-se M se na frente aparecer P ou B. Então, a segunda opção é a seguinte, que eu vou marcar o som nasal com a letra M do macaco se na frente aparecer o P ou B. Se tiver nessas condições, aparece um som nasal na palavra, então eu preciso marcar esse som. Vou usar M do macaco ou N do navio? Preciso olhar na frente. Se na frente vier o P de pato ou B de bola, aí você pode pôr M. Então, é isso que está querendo dizer aqui. E eu dei alguns exemplos aqui, ó, para a gente verificar qual das opções é a correta. Então, eu vou escrever bomba, olha lá, bomba, bom. Aqui está o som nasal, ó, bom. Então, eu preciso marcá-lo. Mas com qual letra eu vou marcar? M do macaco ou N do navio? M do macaco, por quê? Na frente apareceu B. Então, vamos seguir aqui. Depois eu faço o comentário que eu iria fazer. Vamos aqui para a palavra ponte. Ponte. Também tem som nasal, ó. Está aqui o som nasal. Ponte. Só que na frente do som nasal apareceu quem? O T de tatu. Então, você não pode pôr M, porque não é P e nem B. Foi T de tatu. Então, obrigatoriamente, você precisa pôr N, porque é assim que a regra da nasalização, né, com as letras M e N foram feitas, certo? Então, eu só posso usar M se na frente aparecer P ou B, como aqui no caso apareceu B na palavra bomba. Então, vamos voltar aqui para as opções. Podemos afirmar que o som nasal só é marcado pela letra M? Não, porque além do tio que marca som nasal, nós vimos aqui na palavra ponte que o N também marca som nasal. Então, não é só o M. Então, essa aqui estava incorreta, tá? E qual é a correta? A de baixo, que eu vou colocar M para marcar o som nasal se na frente aparecer P ou B, e isso se justifica, fica claro, com a palavra bomba, tá bem? Então, crianças, isso a gente não pode mais errar. Apareceu o som nasal, marca esse sonzinho, mas veja qual letrinha vai aparecer na frente. É P de pato ou B de bola, então você vai marcar M. Não é nenhuma dessas letras, então você vai usar o N do navio, tá bem? E essa regra precisa estar bem clara na cabecinha de vocês, tá? Bom, feito isso, vamos trabalhar então, seguindo com a aula, né? Vocês vão pegar então o nosso material do Ler e Escrever. Lá na página 163, lá do nosso material. Tá? Olha lá, ó, já vem até no alto, ó, ortografia. Lembram-se que nos ensina a escrever, a falar de uma maneira que todos os brasileiros entendam? Então, essa é a regra da nossa língua portuguesa, tá? A ortografia. Como a gente precisa saber da regra do futebol para praticar bem esse esporte, então eu também preciso saber das regras para falar bem e escrever bem a minha língua, a língua portuguesa. E quem me dá esses ensinamentos? A ortografia, tá? Ótimo. Então vamos lá. O que nós temos aí para nos ajudar a entender um pouquinho mais do som nasal? Nós temos um texto, tá? E antes de falar sobre o que tipo de texto é, eu quero chamar a atenção de vocês para o autor. Ó, tá aqui no cantinho. O autor do texto é o Manuel Bandeira, tá? Então, sempre que a gente for
ler um texto, tentem já identificar, né, quem é o autor desse texto, porque muitas vezes, você já sabendo o autor, você já sabe que tipo de texto você está lendo, tá bem? Isso é uma dica, é uma pista. Então, Cecília Meirelles, vocês se lembram da Cecília Meirelles? A Pro leu uns 2 ou 3 poemas dela. Cecília Meirelles, ela normalmente, né? A maioria das obras dela é poema. Então, viu lá, Cecília Meirelles, você sabe que você vai ler um poema. Sérgio Caparelli, você vai ler um poema. Elias José, você vai ler um poema. Então, são autores que sempre nós estamos recorrendo, né, nos estudos, e a gente vai gravando esses nomes. Quando a gente pega um texto e encontra um nome que você já conhece, você já sabe então que tipo de texto você vai ler. Por que é que a Pro está falando isso? Porque eu trabalhei com vocês 2 poemas da Cecília Meirelles e um eu coloquei numa avaliativa lá. E a criança colocou como se fosse um conto o texto que ela leu. E estava escrito lá, Cecília Meirelles. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. Vejam os autores, o nome dos autores, porque já vai te ajudar a saber que tipo de texto você está lendo, certo? Você quer ler um conto um conto encantado, né? Então, quem grandes autores de conto que nós conhecemos? Os irmãos Grimm. Então, quando você vir lá, Irmãos Grimm, então com certeza você sabe que você vai ler um conto, é uma história e não um poema, tá bem? Bom, a Pro vai encerrar esse vídeo aqui e no próximo a gente inicia a leitura do texto que eu não disse ainda que tipo é, tá bom?